Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas a mais um Game Educar Podcast. Eu sou o professor Ivânio, o seu professor online de gamificação da educação, e o tema desse podcast é para você nunca mais errar a mão na hora de produzir as suas gamificações, ou seja, as 3 coisas que não podem faltar numa gamificação perfeita. E aí, se você não quer fazer gamificação perfeita, tá tudo bem, faz do jeito que você quiser, intuitivamente, meio nas coxas, meio no Google da vida, mas tem um jeito simples e fácil, com 3 passos básicos, que todo game educador, toda game educadora deveria prestar atenção. E eu fui modelando isso ao longo da minha jornada na gamificação, mas noto que depois que eu ensinei isso para os professores e professoras que participam dos meus cursos, por exemplo, da comunidade Game Educar, esses 3 passos fazem muito sentido e ajudam a refinar, deixar suas gamificações muito mais eficientes na hora de executar. E é sobre essas 3 coisas que não pode faltar numa gamificação que eu vou falar aqui para vocês nesse podcast. Então, pega o lápis e a caneta, pega um papel para você ir anotando tudo que eu for compartilhando aqui nos 3 passos. E aí você depois, por favor, siga esses 3 passos, use essas 3 coisas que você vai acertar a mão na hora de você tocar a tua gamificação em sala de aula. Lembrando sempre, né? Não me custa nada reforçar. Toda aula que às vezes deu ruim por algum motivo, pode ser consertada, ela tem solução com gamificação. E é fácil de fazer, gente. 10 minutos, você deixa uma gamificação perfeitinha para melhorar uma aula que você tenha alguma dificuldade, seja com a turma, com o conteúdo, com a metodologia, bem tranquilo. Aliás, quem acompanha os meus vídeos aqui nas redes sabe que eu tenho elaborado profundamente como é que você dá uma aula boa, uma aula top das galáxias, utilizando gamificação, tá bom? Antes de entrar no conteúdo aqui, só uma coisa importante que eu sempre gosto de lembrar. Se você precisa de ajuda, de inspiração para começar a gamificar suas aulas, baixe o Almanac Game Educar, que sempre acompanha o link para download gratuito dele aqui no podcast, nas lives. O Almanac Game Educar é o maior livro do mundo sobre ideias de gamificação e jogos educativos. Estão prontas aqui, ó, 680 páginas para você baixar e usar nas tuas aulas, desde o ensino básico, educação básica, até o ensino superior, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio. Você vai encontrar tudo que você precisa aqui no maior livro do mundo, beleza? Então baixa, que é grátis, aproveita e compartilha. Então vamos lá. Começando pela primeira coisa das 3 coisas que não pode faltar numa gamificação. Eu insisto com vocês, não esqueçam da seguinte coisa. Só faz sentido uma solução pedagógica nova, inovadora, se você tem um problema pedagógico para resolver. Não existe solução para resolver o que não precisa ser resolvido. Não esqueçam disso. Então, a primeira coisa que você tem que ter claro para fazer uma gamificação perfeita é: qual é a tua necessidade pedagógica? É o que eu chamo de o problema do professor, o problema da professora. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você não tem clareza do problema da tua aula, você não tem como resolver esta aula, tá? Então, o que você não consegue fazer? Você não consegue estimular a turma, você não consegue ter a atenção da turma, você não consegue engajar a turma. Você não consegue trabalhar um conteúdo que às vezes é muito complexo, às vezes é muito extenso, às vezes você não tem nenhum gosto ou paixão por aquele conteúdo e ele é penoso para você, professor, professora. Ou você não conseguiu ainda encontrar uma metodologia adequada para trabalhar com esta turma, com esse conteúdo. Tá? Então, observe bem isso, porque sem você identificar a tua necessidade pedagógica, você não tem como você construir os próximos 2 passos. Porque a gente usa a gamificação para fazer aulas boas e engajadoras. Se a aula já é boa e engajadora,
Não mexa, deixa ela lá quietinha, deixa ela funcionando, tá bom? Fica esperto nisso, você não precisa gamificar todas as tuas aulas. Você vai usar a gamificação primeiro para melhorar aquelas que deram ruim. E depois você pode ir acrescentando gradativamente, num segundo momento, quando você tiver domínio pleno nas aulas que também estão boas, tá bem? Então, esse é o primeiro passo. Identifique o teu problema pedagógico, a tua necessidade pedagógica. Com isso claro, você vai fazer um segundo movimento, tá? Então, é a segunda coisa que você precisa ter, que é definir o teu objetivo educativo. O que é um objetivo educativo, professor Ivânio? É o que os alunos precisam aprender. Então, se você tem uma aula que está dando ruim, você sabe que aquela aula é difícil e você quer gamificar ela, eu te pergunto sempre, aonde você quer chegar com essa gamificação? Então, clareza do problema, clareza do destino. Se você não sabe o que você quer, no sentido de o que os teus alunos precisam aprender naquela aula, você não quer que a aula seja engajadora, você não quer que a aula tenha a participação ativa dos alunos. Esse é o meio de campo. Por que você quer o engajamento? Por que você quer a participação? Para que os alunos e as alunas aprendam algo. É o teu objetivo educativo. A tua solução da necessidade pedagógica, do teu problema pedagógico, é o teu objetivo educativo. Tá? É onde você quer chegar e não está conseguindo. Por isso que ele virou um problema para você. E esse é o segundo elemento. Então, defina a sua solução, e só é possível esse segundo passo se você definir o primeiro, que é definir o problema. Não se esqueça disso, professor. Parece óbvio quando eu falo, mas o grande problema de startar gamificações na nossa comunidade Game Educar são os professores não terem clareza da dificuldade, do problema, da trava que eles têm em algumas aulas. Não sabem se é o conteúdo, não sabem se é a turma, não sabem se é a metodologia, e isso trava. Ele fica com medo de inserir uma gamificação, por quê? Óbvio, ele não tem certeza se aquela gamificação vai resolver aquele problema ou não, porque ele nem sabe que problema que deu naquela aula. Então, agora sim, temos uma solução definida. Você tem o avesso do problema é a tua solução. Então, vamos dizer que não tem engajamento. O teu objetivo educativo é gerar engajamento para que os alunos possam aprender o que precisa ser aprendido, se envolvendo na aula e, assim, elaborando o conteúdo. E aí surge, então, o nosso terceiro elemento. Qual é a terceira coisa que uma aula gamificada perfeita tem? Uma gamificação estruturada sobre os 4 pilares. O que são os 4 pilares, professor Ivânio? Se você está me perguntando, é porque você não faz parte da comunidade Game Educar, não é? Porque esse primeiro módulo da comunidade Game Educar são justamente os 4 pilares da gamificação. Vou resumir para vocês aqui. Meta, dinâmica, mecânica e elementos. Esses 4 pilares, meta, dinâmica, mecânica e elementos, compõem uma gamificação perfeita. Repare só, você tinha um problema, uma necessidade pedagógica, você construiu, desenhou a tua solução, teu objetivo educativo, e agora você vai fazer a ponte entre esses dois, utilizando uma gamificação como ferramenta pedagógica. Só que essa gamificação não pode ser feita de qualquer jeito. Ela precisa ser feita pensando de forma sistemática para que contenha os 4 pilares. Vamos lá. Um resumo generoso para você aqui. O que é uma meta? É o estado da vitória. É aquela ação, é aquele desenvolver de jogo que leva ao fim do jogo. Quando alguém atinge uma meta, o jogo acaba, tá? Quando eu estou correndo uma maratona e alguém passa por primeiro na linha de chegada, a maratona para os outros concorrentes terminou. Porque ganha a maratona quem passa por primeiro. Ah, mas no pódio tem outro. Sim, tem o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Mas eles são ganhadores depois da meta principal, que é chegar em primeiro. Tá? Quem que leva o prêmio? Quem chegou em primeiro. Tá bom? Então, isso é meta, estado da vitória. Quando alguém atinge a meta, o jogo ou a gamificação acaba. Dinâmica é como que eu chego até a vitória.
Então, numa maratona é correndo. Numa corrida de Fórmula 1 é dirigindo velozmente. Vejam que é diferente e os dois trabalham com percurso, com linha de chegada. É a mesma meta, inclusive, nos dois jogos. Na maratona e na corrida de Fórmula 1, ganha quem chega em primeiro, a mesma meta. Mas as dinâmicas são diferentes. Eu não posso pegar um carro veloz de Fórmula 1 para participar de uma maratona. E muito pouco adianta eu correr como corre um maratonista, 19 km por hora, numa corrida de Fórmula 1, onde os carros atingem 200, 300 km por hora. Então, entendido dinâmica é como que eu chego à vitória, tá? Mecânica é o mais óbvio dos jogos e gamificações. As regras pré-determinadas, pré-estabelecidas, que colocam os jogadores em pé de igualdade. Todos partem do mesmo lugar para chegar na mesma meta. São regrados neste percurso pelas regras, que a gente chama de aqui, o termo técnico é mecânica de jogo, tá bom? Então, você tem que determinar o que pode, o que não pode num jogo. Isso tem que estar claro, ok? E, por último, os elementos. Os elementos é o que dão materialidade aos jogos. Dados, tabuleiros, o percurso da maratona, o carro da Fórmula 1, a bola no futebol, as peças de xadrez, mas também pode ser algo intangível, raciocínio, estratégia, cores, pode ser o cenário, a cena, o enredo. Isso tudo faz a amálgama do jogo e da gamificação. Porque uma coisa é jogar xadrez com as peças, né, em relevo, esculpidas em madeira. Outra coisa seria pegar uns quadradinhos de papel e escrever rei, rainha, dama, torre, cavalo. Perderia toda a magia, o volume que esse jogo tem, né? Percebam que os elementos não são só um elemento estético, eles compõem a própria relação que os jogadores têm com os jogos, né? Tem gente que prefere jogar bola pelo prazer de marcar o gol, tem gente que prefere jogar xadrez pelo prazer de mover as peças. Então, o elemento pode fazer você gostar mais ou menos de uma gamificação ou de um jogo. Determine essa gamificação para que ela sirva de ponte entre a tua necessidade pedagógica e o teu objetivo educativo. Como é que você acerta a mão na gamificação para ela fazer essa ponte perfeita? Faça com que esses 4 pilares estejam sintonizados ao gosto, à preferência que os teus alunos têm. Vou dar um exemplo aqui para encerrar esse podcast. Se os teus alunos estão jogando truco no intervalo, canastra, pife, usando baralho, pense essa ponte gamificada entre necessidade pedagógica e objetivo educativo numa gamificação que utilize cartas. Se os teus alunos estão no celular jogando Free Fire, pense essa ponte gamificada em algo digital. E assim por diante. Porque isso já vai dar o que eu chamo de match entre a gamificação da educação e a preferência dos jogadores. Já é meio caminho andado, tá bem? Fique atento a isso, professor. Não adianta querer empurrar goela abaixo numa turma que é mais competitiva, uma gamificação colaborativa. Não adianta querer empurrar goela abaixo um jogo de cartas, uma gamificação baseada em baralho, numa turma que está jogando jogo de tabuleiro. Então, você tem que utilizar a tua inteligência para sintonizar a gamificação, a dinâmica que os jogadores estão já envolvidos, porque daí você acelera o engajamento, a atenção, você conquista a participação ativa dos teus alunos e alunas. Lembrando sempre que tudo isso, que parece um monte de coisa, né? Quando você tem clareza, em 10 minutos, eu não tenho dúvida disso, você pode gamificar uma aula que está aí prontinha, já planejada. Você só vai dar uma pitada de gamificação nesta aula. Então, toda aula que deu ruim tem uma solução gamificada possível. E rapidamente, conforme você for dominando as ferramentas e técnicas que nós compartilhamos na comunidade Game Educar, que eu compartilho aqui com vocês nas lives, nos podcasts,
nos posts do meu Instagram. Vai lá e segue, @ivani.gameeducar. Tudo isso vai dando domínio para você, cada vez maior, para você chegar nisso que eu considero o ideal. Você conseguir gamificar uma aula em 10 minutos. Se precisar de ajuda, me chama. Você sabe que a gente sempre está à disposição. Ivani, eu gostei da ideia, mas eu quero me inspirar. Eu queria fazer alguns exercícios, dar uma lida em alguma coisa. Vou reforçar o convite aqui para você. Acompanhando esse podcast, tem o link para você baixar gratuitamente o maior livro do mundo, com 2.234 gamificações para você usar em aula. Gamificações na educação. Então, baixe o Almanac Game Educar. Baixe, é grátis. E assim você tem um acesso a 2.234 ideias de gamificações para você inserir na sua aula. Beleza? Faz, testa e depois me conta como foi. Se os alunos gostaram, se os alunos curtiram, se você gostou, se foi mais fácil coordenar essa aula ou não. Eu não tenho dúvida que você vai querer fazer de novo, tá bom? Cuidado, hein? Gamificação é viciante. Você começa a usar, você vai querer usar bastante. O bom é que quanto mais você usa, mais as suas aulas são desejadas, inclusive, pelos alunos e alunas. E eu acho que isso ajuda muito, né, nós professores e professoras a estar em sala de aula, trabalhar com os nossos alunos e alunas. É para isso que a gente pensa as nossas aulas, né? E como eu tenho dito para vocês, em 10 minutos você faz isso. Se precisar de ajuda, chama, estamos à disposição. A gente se vê no próximo Game Educar Podcast. Um grande abraço e até lá.